Deus deseja conceder a cada um de nós uma espiritualidade sadia, uma fé saudável, um emocional tratado, curado. Todos nós precisamos admitir e reconhecer que precisamos de cura. Amém? Amém. Precisamos de cura. Todos nós temos lá algumas coisas, ou muitas coisas, né, que precisam ser tratadas por Deus. Tem certas coisas, amados, que nem médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem droga alguma pode resolver nosso problema. Não, aqui tá bom. Não que essas coisas não sejam importantes, eles são auxiliares, sim. Sou psicólogo, sei que é um instrumento abençoado por Deus, sim, mas há determinadas coisas que só o Espírito Santo trata. O Espírito Santo, que está lá em Romanos, aquele que perscruta todas as coisas. Eu gosto de pensar no Espírito Santo, amados, como uma sonda que entra dentro de nós. Já viram aquelas sondas que os médicos entram e vê tudo? O Espírito Santo faz isso. Ele mapeia o nosso coração, mapeia a nossa alma, porque lá dentro, irmãos, estão escondidas, estão ocultas coisas até da nossa consciência. O psicólogo trabalha muito com o inconsciente. O inconsciente, amados, é um negócio assim. Imagina um sótão com todas as coisas que nós vivemos, boas e ruins. Então tem lá no nosso inconsciente lagarto, escorpião, cascavel e tudo mais. E essas coisas, elas interferem no nosso dia a dia. Jesus entra com o facho de luz ali, ilumina, e quando ilumina, vocês viram que esses bichos morcegos voam tudo, né? Não gosta de luz. Amados, é isso que Deus quer fazer conosco. Sabe, amados, às vezes, assim, no dia a dia as coisas não vão bem, os relacionamentos não vão bem, a família não vai bem, é uma briga, é uma coisa, é uma situação. Sabe por quê? Não é que estão acontecendo coisas atuais aqui. O problema não são as coisas atuais. A gente pensa que são as coisas atuais, mas são as coisas do passado, que continuam interferindo. E por quê? Porque não foram resolvidas, não foram tratadas. E é isso que a gente está pretendendo com esse livro aqui, tentar identificar aqueles aspectos em nós que não foram tratados, que precisam ser tratados. Porque a nossa tendência, irmãos, e essa é uma tendência humana, é minha, é sua, é de todos nós, é varrer todas as coisas para debaixo do tapete. A nossa tendência é essa. A gente não quer ficar resolvendo, pensando, enfim, né? Analisando, refletindo nos problemas. A gente vai jogando para debaixo do tapete, né? Eu não vou perguntar aqui qual dona de casa já fez isso, né? Mas às vezes coloca, só que com o tempo, você não anda mais. E pode chegar naquele ponto. Você já viu na televisão aquele programa de acumuladores? Já viu acumuladores? Gente, que coisa triste, né? Então, só quero dar um exemplo disso aí, citar essa ilustração, para dizer: às vezes nós somos acumuladores espirituais. Vamos acumulando um lixo, um entulho. Quem é dono de casa sabe muito bem o que é entulho, né? Vai reformar a cozinha para você ver. Só vai quebrar essa paredinha aqui. Meu Deus do céu, né? Você chama duas caçambas e não dá. Porque entulho parece que multiplica, né? Então, amados, nós somos assim. É por isso que a gente vai à igreja, a gente ora, a gente louva, a gente quer ser tratado, a gente vai ao estudo
devocional, a gente ouve a palavra, porque quando isso acontece, Deus vai tratando. Quando a gente vai fazendo essas coisas, buscando a Deus, porque eu vou dizer, amados, volto a dizer, existem os auxiliares, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, são todos auxiliares, mas sem o principal não há cura. Amém? Então vamos lá, por favor. Hoje quem está me ajudando é a nossa irmã Odete, né? Eu terminei semana passada mostrando 5 verdades essenciais para quem deseja crescer. Primeira verdade essencial: a vida é difícil. Alguém aqui discorda de mim? A vida é difícil. Não tem moleza para ninguém. Mas pastor, eu sou filho de Deus. Ah, é? Daí, a vida é difícil. Eu sou filha do rei. A vida é difícil. É difícil para todo mundo. Então, a primeira realidade: a vida é difícil. E quanto mais mole eu sou, mais difícil a vida vai ser. Então eu preciso saber disso, né? A gente que tem filhos, né, e filhos assim, eles gostam que a gente dá, não uma mão, né? As 2 mãos, os pés, mas chega uma hora que não dá mais para dar. Não é verdade, amados? A gente faz, a gente dá, a gente tem amor assim, né? Mas a vida é difícil. Primeira coisa. Segunda, você não é tão importante. Assim, claro que para Deus você é importante. Claro que para Deus você é importante. Mas é assim, no sentido de que, eu vou falar o segundo e o terceiro juntos, né? Sua vida não consiste em você. Significa o seguinte: muitas vezes, você já viu o sistema solar, né? Uma animação do sistema solar. Quem está no centro do sistema solar? O Sol. Quem é que gira em torno do Sol? Então, você é o Sol, todo mundo está à sua volta é planeta. Está certo isso? Não. Não? A gente não. Eu sou o Sol. Então, calma lá. Vamos nos colocar no nosso devido lugar. Quarto, você não está no controle. Alguém aqui imagina que tem o controle das coisas? Dar risada, não, quem imagina, eu vou dar risada, né? A gente imagina, né, que tem o controle das coisas, né? Semana passada eu falei, eu conheço um irmão membro da igreja, ele era um militar aposentado, ele tinha 2 filhas, aquelas 2 filhas levadas assim de 20 anos, assim, adolescente. E eu falei, não, as minhas filhas estão sob meu controle. E eu sabia, meu Deus, não sabe, coitado, não sabe nada da história. Ele pensa que está no controle. É que nem a vida da gente. Amanhã eu vou fazer tal coisa, aí a semana que vem eu vou para tal lugar. Você o quê? Se Deus quiser, você não tem o controle de nada. O irmão Roberto, quando eu levei ele lá para o hospital, a gente ficou esperando. Pastor, eu tinha umas coisas para fazer ali agora de tarde, mas a vida da gente, né? A gente planeja, não consegue. Quantas vezes você, nos últimos tempos, né, planejou fazer alguma coisa e não conseguiu? Sabe por quê? Porque nós não temos controle. Diante dessa falta de controle, eu tenho 2 alternativas. Ou eu me torno ansiógeno, uma ansiedade muito grande, ou então eu descanso no Senhor. Qual você prefere? Primeira ou segunda hipótese? Mas qual que você vive? Nós somos ansiosos. Aliás, a falta de controle nos dá ansiedade. Meu Deus, é amanhã. E o resultado do exame, como que vai ser? O vestibular que eu vou fazer, aquela prova que eu vou fazer, aquele concurso que eu vou fazer. Irmãos, tudo isto nos remete a uma ansiedade. Então é bom que a gente saiba, é bom. Vamos acabar com aquela ilusão de achar que a gente tem controle das coisas. Porque quando a gente reconhece que não tem, o que a gente faz? A gente coloca nas mãos de Deus. Então, eu digo, olha, eu não sei se amanhã
eu vou fazer, não sei, mas está na mão de Deus. Ele que vai à minha frente. Se ele abençoar, eu vou. Se ele não abençoar, eu não vou. E também, se eu não for, eu sei que ele que impediu. Esses dias, a esse respeito, assim, ou seja, eu vi um carro assim que eu queria trocar, que eu queria comprar, e um preço muito bom, baixa quilometragem e tal, e eu sei que, eu falei, puxa vida, esse carro que eu queria, o preço está bom, vou trocar pelo meu, então, uma quilometragem mais baixa, enfim. Só que era no sábado, eu tinha ligado na sexta, amanhã, sábado, eu vou aí trocar o carro, tudo bem, eu vou te esperar. Só que no sábado tinha uma programação de manhã aqui, eu falei, primeiro eu vou na programação, claro, é a minha obrigação, e depois eu vou lá no Ipiranga. E aqui para cá, então, tá bom, umas 11 horas, eu falei, deixa eu ir lá. A hora que eu chego lá, eu disse, olha, o rapaz acabou de levar o carro para alguém que quer ver, eu esperei você até agora, faz 10 minutos que ele levou o carro. Se aguarda um pouquinho, ele vai te dar a resposta, ele vai me ligar dando a resposta se a pessoa quer o carro ou não. Daqui a pouquinho ele liga, o que aconteceu? Ele queria o carro. Claro, o carro bom, barato, enfim, né? Todas as coisas. Irmãos, eu voltei para casa, assim, que coisa. Não era para eu ter esse carro. Porque Deus é aquele que tem controle de todas as coisas. A minha vida está nas mãos de Deus. Se fosse para ter, eu teria aquele carro. Não voltei reclamando, nem bravo, nem poxa vida, né? Não. Sabe, mas nós precisamos aprender a reconhecer a providência divina na nossa vida. E a providência divina, às vezes, vai nos dizer não em algumas coisas, só que esse não é porque Deus não nos ama, mas esse não é um livramento. Quantas coisas Deus já disse não para você, mas porque Ele te ama. Então, você não está no controle. Quem está no controle? É Deus. A diferença do cristão e do não cristão é essa. O não cristão, ele não tem o que se apegar. Aliás, ele vai buscar coisas, ele vai buscar trevo de 4 folhas, vai buscar mapa astral, vai buscar leitura de mão, porque ele imagina que essas coisas, ele quer saber o futuro. Ao cristão não cabe saber futuro nenhum. Nunca vá atrás dessas coisas. Basta você saber que o seu futuro está na mão de Deus. Amém? Então, você não está no controle, né? Então, é uma realidade. E quinto, você irá morrer. Pastor, isso é chocante, mas é verdade, estou mentindo. Mas você irá morrer. Espero que seja com 110 anos, né? Se for da vontade de Deus, né? Mas é uma realidade. Nos últimos 2 meses eu dirigi vários ofícios fúnebres, vários. Mas uma questão que eu fiz, eu faço questão de dizer de todos eles. Eu dizia para as pessoas, olha, vocês estão aqui, a vida de vocês parou lá, vocês não foram trabalhar hoje e vieram aqui para você ver essa pessoa que faleceu e para você saber que você não vai viver toda a eternidade aqui na terra. Primeira coisa, você não vai viver para sempre. E segundo, a morte não vem por ordem cronológica. Deus não deu um fichário lá no céu, começando pelo mais velho. Puxa, ficha, hoje eu vou levar a irmãzinha que tem 105 anos. Não. Todos nós estamos sujeitos. Velhos, jovens e até crianças, né, irmãos? Semana passada tivemos o falecimento do Joaquim, 11 meses de vida, menos de 1 ano. Alguém seria capaz de dizer que aquele menino não viveria mais? Para quem não sabe, ele teve meningite bacteriana, né? Filho da pastora Fabiana e do Demétrio, né? Então, essas 5 realidades. Vamos caminhar então, Odete. Crescendo em meio ao sofrimento e à perda, Deus colocou limites até nos mais dotados de nós. Por quê? Para
para nos manter com os pés no chão, para nos manter humildes. Você sabia que o significado, amado, da palavra humildade vem da palavra humus, que significa da terra, do solo. Olha que coisa bonita. Humildade é a gente descer até a terra, até o solo, né? Quando eu me ajoelho, quando nós dobramos diante de Deus, por que a gente se ajoelha diante de Deus? É um gesto de humildade, eu desço até o solo. Então, irmãos, todos nós temos limites intelectuais, limites de saúde. Tem gente que nasce com uma saúde de ferro, tem gente que não se cuida, apronta todas e tem saúde, e tem gente que se cuida, né? Você já viu assim, aqueles meninos assim, que não pode ser de casa também, põe uma blusa, põe 3 blusas, né, e tal, não sei o quê. E o outro moleque que está lá na rua jogando bola com ele, está com o nariz correndo, sem nada, descalço, mas não acontece nada. Agora aquele que tem 3 blusas, sabe que ele fica doente. Tem gente que nasce assim, né? Que nasce assim. Então, agora, todos nós temos limites. É bom a gente saber os nossos limites. Sabe por quê? Porque eu começo a descer até o solo e olhar para Deus. Aí eu percebo que o meu coração pode falhar. Não é, nego? Coração, ainda aí, né? Eu posso falar do bem porque eu sou igual ao bem. Trabalho bastante, né? Trabalhando. Lajarinho também trabalha muito, né, Lajarinho? Né? A gente trabalha. Mas de repente, um dia, o coração apita. Né? O coração apita, né? Enquanto eu estou trabalhando, eu sou assistente de trabalho, todo mundo aqui trabalha muito, né? E a gente percebe que precisa desacelerar, tirar o pé do acelerador, que a gente precisa fazer exame. Eu costumo brincar, irmãos, que realmente eu concordo com aquele ditado popular: a vida começa aos 40. É verdade. A vida de exame médico, a vida de farmácia começa aos 40. Eu nunca fiz exame nenhum antes dos 40. Agora todo ano tem um monte de exame para fazer. Eu ria da Rose, né? Alguns anos atrás, porque ela precisava pôr o óculos. E eu ria, eu sempre brincava com ela, né? Você também vai usar. Hoje, gente, não posso sei se esse negócio aqui é pôr na cabeça para não esquecer, né? Porque se eu for no mercado sem isso aqui, eu não consigo comprar nada. Não sei o preço, é óculos aberto assim, né? Que eu uso, né? Por quê? Porque eu passei dos 40. E você que está aí rindo porque ainda não usa óculos, você ainda vai usar. Você ainda vai usar, né? Antigamente, né? Vou viajar. O que você põe na mala? Você só põe a camiseta, bermuda e tal, e toalha, e vou viajar. Agora você tem camiseta, bermuda, toalha, remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio não sei o que, remédio aqui, remédio aqui. Já viu? Quem é que vai viajar que faz uma bolsinha separada, né? Uma bolsinha com os remédios, né? Então, se você ainda não faz essa bolsinha, não guia, porque você ainda vai fazer, né? Então, amados, todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Próximo. A história de Jó. Irmãos, não existe história bíblica mais completa para mostrar a realidade humana do que a história de Jó. É a história de todos nós. O livro de Jó, amados, não é para você ler assim, é um personagem bíblico. Aquele personagem sou eu. Jó perdeu tudo num só dia. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de Jó, você verá que ele perdeu família, que eram 10 filhos, perdeu todo o seu patrimônio. Jó era o Bill Gates daquela época, em termos de riqueza. Ele era muito rico. Alguém que tinha 3.000 cabelos naquela época lá era riquíssimo. Ele perdeu tudo. E ele perdeu a saúde. A maioria de nós passa pela experiência da perda, só que mais lentamente, ao longo do período de uma vida.
até se ver à porta da morte, deixando tudo para trás. Então, eu e você somos Jó, com uma diferença: questão do tempo. Jó perdeu tudo de uma vez, e a gente vai perdendo aos poucos, né? Vai perdendo a família. Quantas vezes assim, chega no final do ano, aquele lugar ficou vazio naquele ano, não é? Porque uma avó partiu, um avô partiu, e a gente sabe que Dia das Mães, Dia dos Pais, de Natal, Ano Novo, são datas que podem ser datas muito tristes, né? Porque pessoas que estavam conosco até aquele ano, nesse outro ano não está mais. Então significa, eu vou perdendo a família, né? A gente vai perdendo aquelas pessoas a quem nós amamos, aquelas pessoas que nós crescemos juntos. Então a gente vai vendo, né? Vocês eu visitava um irmão, acho que era o Silas mesmo, o irmão Silas Oliveira. Ele dizia: não, já morreu fulano, já morreu o irmão, já morreu esse, já morreu aquele. Quer dizer, poucos sobraram, né? Então a gente vai perdendo ao longo do tempo a família, a gente vai perdendo os bens também. Bom, quem conseguir se aposentar, né, com 120 anos, né, vai ser bom, né, vai ter alguma coisa, né? Mas, aliás, a gente vai receber a aposentadoria quando estiver no céu, né? Eles vão mandar para a nossa casa, a gente não vai precisar mais de aposentadoria, porque já vai estar com Deus, né? Mas a gente vai perder os bens, né? Ó, basta ver, quanto custa hoje um plano de saúde para uma pessoa com mais de 70 anos? Então é uma coisa assim, realmente estonteante, né? E a gente vai perdendo a saúde. Não adianta. É que nem motor velho de carro, já viu? Você arruma uma coisa, conserta outra, conserta uma coisa, desconserta outra, quebra outra coisa, né? E a gente, né? E aí quando a gente faz uma operação e troca não sei o quê, é uma recalchutagem, vai dar mais uns 20, 30 anos, mas enfim, né? A gente vai perdendo a saúde. Hoje minha mãe, nós levamos ela no geriatra. Está com 84, já ficou assustado, ela está perdendo muita massa muscular, precisa fazer um exercício, mas ela está muito fraca, tem anemia, enfim, até agora foi bem, mas já está começando a perder a saúde. Então, irmãos, eu quero dizer, nós temos ou vivemos esse drama também de Jó, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, com relação às perdas, a gente vive, mas vamos caminhar. Odete, muitos de nós, em um ou mais momentos da vida, passamos pela experiência de perdas catastróficas, aquelas que a gente não espera, aquelas que nos machucam muito. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó também era muito piedoso, andando fielmente com Deus. Ele temia a Deus e se desviava do mal, mas repentinamente todas as forças do céu e da terra, e da terra vieram contra Jó. Então, amados, Jó, ele é a narração do extremo, o extremo da dor, o limite. Às vezes eu encontro pessoas que me dizem assim: pastor, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite de saúde. Eu estou no meu limite mental, limite psíquico. Eu estou no meu limite de recursos. Então, amados, nós cristãos precisamos saber que pode ocorrer momentos ou situações em que viveremos no limite. É por isso que a gente aprende, em toda e qualquer circunstância, depender de Deus. Porque Deus quer mostrar assim: você não tem poder nenhum em si mesmo, você não tem controle nenhum, eu sou aquele que vou te sustentar. Deus quer passar isso para nós. Porque, irmãos, sabe qual é a nossa grande tentação humana? De vivermos em autonomia em relação a Deus. A gente gostaria de você só buscar Deus quando eventualmente precisasse.
passa. Isso é autonomia. Deus não quer isto. Deus deseja que eu viva na dependência dele. E para eu viver na dependência dele, eu preciso ser fiel. Eu preciso ter fé. Eu preciso viver como Jó viveu. Próximo décimo. O que torna a história de Jó desconcertante é a imerecida natureza de seu sofrimento. Jó era inocente. Não havia relação entre seu pecado e a magnitude da sua dor. Isso nos parece terrivelmente injusto. Porque vejam só, amados, muitas vezes nós vemos pessoas que estão, vamos dizer assim, sofrendo as consequências hoje dos seus erros do passado. Não vemos isso? Então, imagine alguém que fez algo assim errado a vida toda tal, e agora está pagando preço na sua saúde. Muito bem, você vai falar, não, poxa, foi consequência disto, né? A gente vê, alguns anos atrás, um jovem ainda, eu fiz o ofício fúnebre dele, um jovem que bebeu a vida toda. E ele teve o quê? Cirrose. Poxa, era para ele morrer jovem? Não era. Mas ele viveu de uma forma que agrediu o seu organismo, o seu fígado, o seu braço. Então, teve aquela cirrose. Então a gente diz assim, poxa, que pena, mas essa morte foi consequência do erro dele. Mas Jó não. Nós estamos falando de um homem que Deus falou, não existe homem mais justo sobre a face da terra do que Jó. Ele era tão justo, tão bom. Ele tinha lá os filhos dele, já casados, aqueles filhos, que ele, quando ele oferecia o seu sacrifício a Deus, diz lá o texto que ele também oferecia aos meus filhos. Porque ele pensava assim, puxa, como é que eles pecaram, como é que eles desagradaram a Deus? Então deixa eu oferecer, Senhor, também pelos meus filhos. Jó era muito bom. E sobreveio todas aquelas situações que nós já sabemos. Mas vamos continuar. Como você teria respondido a perdas tão grandes? Quanto você teria se entristecido se fosse Jó? E o que Jó faz? Jó, ele gritou para Deus, fez orações ousadas para Deus. E ao longo, irmãos, em 35 capítulos, Jó tem 42 capítulos, mas por 35 capítulos você vai ver a luta de um homem ali lutando com Deus. Às vezes ele duvidou, às vezes ele chorou, às vezes ele quis saber onde Deus estava, mas ele enfrentou a sua situação diretamente. Deus quer nos ensinar através da dor. Eu não posso negar o que está me acontecendo. Eu não posso fingir que não está acontecendo. Eu preciso reconhecer que aquelas coisas estão me ocorrendo. Amados, nós somos chamados a viver esta luta com Deus. Os irmãos, o pastor, a igreja pode nos ajudar nesta luta. Mas eu costumo brincar assim, não dá para terceirizar a oração a seu favor. Você precisa lutar. Eu gosto muito de um personagem bíblico que durante muito tempo ele, vamos dizer assim, ele andou errado, ele arrumou confusão com o seu próprio irmão, chamava-se Jacó. E Jacó não era feliz, ele vivia mal, até que o seu irmão estava perseguindo para matá-lo. Tal a maldade, as maldades que Jacó fez. Aí um dia ele não aguentava mais, irmãos. Chegaram na beira do riacho, ele fez passar toda a sua família, aquela caravana que estava com ele, e diz lá o texto, e ficando ele só, ele lutou com Deus. Aquela luta que mudou a história dele. Aquela luta, irmãos, que durou toda
da madrugada, quando já estava amanhecendo o dia, aquele anjo do Senhor que lutava com ele, quis ir embora, e ele falou assim: não, eu não vou te soltar até me abençoares. E aquele anjo abençoa Jacó e diz assim para ele: a partir de agora você se chamará Israel. E o significado do nome Israel, tudo que termina com El é Deus, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, El. E aqui na frente significa alguma coisa. Israel significa aquele que lutou com Deus, ou aquele que luta com Deus. Significa, irmãos, todos nós precisamos passar por esta luta. Sabe, se você não está bem, se você não se sente pleno, se você sente que há muitas coisas ali que precisam ser trabalhadas por Deus, é preciso enfrentar a noite escura, reconhecer: eu preciso de Deus, eu quero lutar com Deus. Eu posso dizer, amados, que na minha juventude, embora tenha sido criado na igreja, eu estava longe de Deus. Pode parecer um paradoxo isso, mas ele é plenamente real. Estar na igreja, mas longe de Deus. E eu estava vivendo de forma que Deus não se agradava, eu não estava bem. E eu comecei, irmãos, nesta luta com Deus. Eu disse assim: poxa, se Deus existe, eu quero encontrar esse Deus, eu quero mudar, eu quero refazer minha vida, enfim. Foi essa noite de luta, só que não durou uma noite só, foram anos, até Deus falar assim: agora eu te abençoo, porque Deus quer ver se você está a fim de caminhar com Ele mesmo. Deus quer ver se o seu desejo é um desejo real. Deus quer ser provado. Ele diz assim: provai-me e vede que eu sou bom. E sabe, irmãos, esta luta você precisa fazer. O seu pastor não pode te ajudar nisso. Eu posso orar por você, mas esta luta é pessoal com Deus. Quem aqui já vivenciou essa luta na sua vida? Porque, irmãos, é aquela luta que vai definir a nossa história. Eu posso dizer que até aquele dia era um Daniel, daquele dia em diante é outro. É como aquelas pessoas que encontraram Jesus pelo caminho, o leproso, o cego, o paralítico, enfim. Até aquele dia, a sua vida antes de Cristo era uma vida, depois de Cristo se tornou outra vida. É isso que Deus quer de você, esta luta. Enfrente a luta e coloque diante de Deus: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero vencer, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero viver a vida em abundância que o Senhor prometeu. Eu quero viver. Próximo. Quando não processamos perante Deus exatamente os sentimentos que nos fazem humanos, como medo, tristeza ou raiva, esses sentimentos acabam saindo de outra forma. Nossas igrejas estão cheias de cristãos que deixam escapar, que não trataram suas emoções. É fácil de ver isso, irmãos. Se nós não tratamos nossas emoções, nós vamos vivenciar no dia a dia coisas não muito agradáveis. Por quê? Porque eu não fui tratado. Eu não apresentei diante de Deus, não coloquei aquilo, não tive a luta suficiente. A angústia de Jó durou vários meses, talvez anos, não sabemos. O que sabemos é que ele prestou atenção tanto em Deus, escolhendo penetrar na noite escura da alma, em lugar de se medicar. Eu coloquei entre aspas ali o lugar de se medicar, é o seguinte: irmãos, todas as vezes que a gente vamos dizer, tem uma luta para ser lutada, né? É uma redundância isso, mas é de propósito. Toda vez que você tem uma luta para ser lutada, há uma tendência em nós de
desviar, eu vou para o shopping passear. Eu vou, hoje em dia, né? Não tenho nada contra, mas eu vou ligar a televisão, eu vou entrar na internet, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Sabe, como formas de amainar a minha dor. E Deus está lá esperando você lutar. Deus está dizendo assim: essas coisas aí, essa automedicação que você está fazendo aí, não vai terminar em nada. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Porque a angústia vai continuar lá. Eu preciso enfrentar. Jó enfrentou. Eu preciso enfrentar. Jacó enfrentou. Irmão, só diante dessa luta com Deus eu posso ser curado. Grave bem essa frase que eu vou dizer. Às vezes nós não somos curados da dor, mas somos curados pela dor. A dor que nos cura. Lá no Grande dos Homens, né, meu tem ido lá, né, tem o seu álbum, né? Tem um senhor que está indo conosco, o Wesley está levando ele. Ele tem enfrentado grandes lutas, inclusive hoje foi um dia de exames médicos dele muito delicados. É uma situação que ele está vivendo de saúde assim, muito grave, muito séria. Mas ele está lá, ele está dizendo assim: pastor, foi por causa dessa dor que eu estou passando que Deus curou a minha vida. Sabe, Deus quer nos curar-nos. Deus quer nos curar de todas as dores, de todas as mazelas, de tudo aquilo que está em nós que é doença da alma. Deus quer nos curar. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu a Deus e isso bastou. Sabiam que nesses 35 capítulos aqui de Jó, ele nunca soube o que houve lá no céu. Quando a gente lê o capítulo 1 de Jó, a gente sabe que houve Satanás foi lá, falou para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus estava dando tudo para ele. Deus falou assim: não, ele me ama. Não, se o senhor tirar, ele vai blasfemar contra o seu nome. E Deus aceitou a aposta. Tá bom, então você pode ir lá e tirar o que ele tem. Jó nunca soube disso, mas ele manteve-se fiel. Irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo na nossa vida. Jesus diz lá em João capítulo 7 assim, né? Aquilo que eu faço, você não compreende agora. Quem é que pode compreender o que Deus está fazendo? A pastora Fabiana perdeu um filhinho de 1 ano. A nossa irmã Cida, quantos anos o Márcio? 25 anos, perdeu um filho de 25 anos. Foi esse versículo que Deus me deu. Eu faço outra versículo. Ele chega: mãe, não mexe. Qual a última palavra dele que ele falou? Não mexe nada que eu já volto. Mãe, não mexe nada não que eu já volto. Saiu, pegou a moto e nunca mais voltou. Dá para entender, irmãos, isso? É difícil. Quem que entende isso? Um dia lá no céu nós vamos entender. Mas, olha o que Jó diz no meio da sua luta: eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa ele vai se levantar. Amados e amadas, diante da luta, diante da dor, não caia em amargura, não caia em desespero, não se torne um cético ou uma cética, mas diga assim: vamos ver juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa ele vai se levantar. Amém? Diga assim: eu creio